Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui hoje trazendo para vocês a correção dos exercícios do plural conforme prometido em outras horas. Então, começando pelo módulo 19, eu acho que ainda no caderno 2, divisão de números racionais na representação decimal. Eu não coloquei aqui a definição do que é dose para leão, do que é dose mínima, só coloquei os exercícios que foram solicitados, talvez tenha até alguma coisa a mais aí. Então aí a gente começa pelo sistema métrico decimal, é o mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distâncias. Em algumas atividades, porém, é possível observar a utilização de diferentes unidades de medida. Um exemplo disso pode ser observado no quadro. Então observe aí, uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Jarda equivale a 3 pés e uma jarda também equivale a 0,9144 metros. Então veja aqui, eu fiz uma relação aqui embaixo para vocês que, olha, uma jarda é igual a 3 pés. Logo, um pé é 1/3 de jarda. O que significa isso? Um pé é uma jarda dividida por 3. Então, o que eu fiz aqui depois dessa conclusão? Coloquei aqui, então, 0,9144 metros é igual a 91,44 centímetros. É muito provável que alguns de vocês não entendam exatamente o porquê disso, mas eu mostro para vocês. 100 centímetros equivale a 1 metro. Então, 0,91 metro é a mesma coisa que 91 centímetros. Tá? Se você for olhar aí, é 91 centímetros de metro. 91 centésimos de um metro, por isso dos centímetros, tá? Pega essa medida em centímetros, o que a gente faz? A gente divide essa medida por 3. Por que por 3? Uma jarda não é equivalente a 0,9144 metros? Então, se a gente tem um pé é equivalente a 1/3 de jarda, o que a gente faz? Divide por 3 que a gente tem a medida do 30,48 centímetros é igual a um pé, porque a gente viu que um pé equivale a 1/3 de jarda. Então, a gente pega a medida de uma jarda, divide por 3, nós temos a medida de um pé. E para converter isso para polegada, pega os 30,48 centímetros e divide por 2,54, que é o equivalente às polegadas. Então, a gente está trabalhando aí com conversão entre unidades de medida, utilizando o sistema de numeração decimal. Para você que não viu o que está ali embaixo, tá? Talvez aí facilite um pouco para vocês entenderem melhor. Acho que minha carinha vai mudar bastante de lugar no decorrer desse vídeo, hein? Tudo bem, aí vamos para o próximo. Na padaria, uma torta foi dividida em 6 partes iguais. Cada pedaço custa R$ 2,20. Quanto se pagaria por metade desta torta? Então, uma torta inteira são 6 pedaços. Então, metade dessa torta, 3 pedaços. Como cada pedaço custa R$ 2,20, basta multiplicar 2,20 vezes 3, R$ 6,60. Tudo bem, gente? Deu para ficar um pouco mais claro isso para vocês? Espero que sim. Olha só, dividindo 7,5 por 0,8 obtém-se o número. Para fazer isso, pessoal, é só fazer a divisão. Como assim? 7,5 dividido por 0,8, a primeira coisa que a gente precisa fazer, lembrem-se, transformar esses dois números em números naturais. Se tem uma ordem decimal em cada um deles, a gente pode multiplicar por 10. Aí nós teremos 7,5 vezes 10, 75. 0,8 vezes 10 dá 8. Ou seja, 75 dividido por 8. Coloquei a divisão aí embaixo para você ver como faz. Se você não sabe como fazer a divisão desse jeito, eu vou fazer aqui do jeito que alguns estão acostumados, que é aqui. 75 dividido por 8. 9 vezes 8, 72. 72 para 75, faltam 3. Não temos mais o que fazer, 3 não dá para dividir por 8. Baixa o 0 aqui e vírgula aqui. 30 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 8, 24 para 30, faltam 6.
6 não dá para dividir por 8, a gente puxa um zero e vê se dá para dividir. 60 dá para dividir por 8? Dá 7. 7 vezes 8, 56. 56 para 60, 4. Não dá. Completa com 0. 40 dá para dividir por 8? Dá 5. 5 vezes 8, 40. Menos 40, 0, tá? Por isso que eu fiz aqui que não ia caber, mas 9,375 é um número que está entre 7,5 e 15, que daria a alternativa C, para quem fez isso no teste lá do plural. Ok? Módulo 23 de expressões numéricas, agora já no caderno 3. Carolina costumava comprar alimentos em um açougue que faz a entrega na casa dos clientes. Na semana que ela fez o pedido, o site do açougue informava o seguinte preço para estes alimentos: R$ 44,98 para o contrafilé, R$ 14,38 para linguiça, R$ 38,98 para alcatra, R$ 8,98 para salsicha. Aí tá lá, Carolina escreveu a seguinte mensagem: 1,5 kg de contrafilé, 2,5 kg de alcatra, 2 kg de linguiça e meio quilo de salsicha. Aí na letra A ele pergunta: com R$200, Carolina conseguiria pagar seu pedido e haveria troco. De quanto seria o troco? Aí na letra B, considerando o peso dos dois alimentos e dos alimentos entregues, Carolina conseguirá pagar a compra com R$200? Faltará ou sobrará dinheiro? Quanto? E justifique sua resposta. Pessoal, para ver se é possível, basta você fazer o quê? 1,5 de contrafilé multiplicar pelo preço dele, que era de R$ 44,98, mais 2,5 kg de alcatra, 2,5 kg vezes o 38,98 da alcatra. 2 kg de linguiça, 2 vezes 14,38, que é o preço da linguiça, mais 8,98 é o preço da salsicha, e era meio quilo. Ou seja, 0,5 vezes 8,98. Tá? E é só fazer esta soma para ver se dava certo os R$200. E a mesma coisa na letra B com esses dados aqui, ó, do 1.660 e tal. Aquela coisinha quando você vai comprar as coisas, passa um pouquinho, o cara da açougue vira, pode ser? Passou quase 1 quilo, pode ser isso aqui? Tá? É mais ou menos nesse sentido. Aí as suas expressões devem ficar desta forma aí, ó. Resolvendo o que eu falei para vocês, 198,17 significa que dava em reais 198,17. Para descobrir o troco, pega 200, subtrai o 198,17, dá 1,83 de troco. Mas, considerando o que passou, basta fazer aqui, ó, 1,60 vezes 44,98 vai dar este valor. Obviamente, você vai olhar para esse valor e falar que isso não é dinheiro, certo? Isto não é dinheiro. Então, o que você vai pensar nisso tudo aí? 264,61. Então, faltaria aproximadamente, ó, de 204,61 menos 200, faltaria aproximadamente R$4. Ó, faltaria aproximadamente R$4,61. Ok? Lembrando, pessoal, que a gente precisa fazer essa análise considerando os possíveis arredondamentos a serem feitos aí, tá? Isso é muito importante que a gente não perca isso de vista. Então, nós temos aí que a nossa sobra é de R$4,61. Bom? Olha só, outro exercício interessante. Pedro faz uso diário de um colírio, colocando 4 gotas em cada olho. Cada frasco do colírio indicado contém 22,4 ml. Cada gota tem aproximadamente 0,05 ml. Considerando que Pedro não desperdiçará nenhuma gota, assinale a expressão que possibilita saber por quantos dias, aproximadamente, o conteúdo de um frasco de colírio será suficiente. O que a gente precisa fazer aí? É preciso fazer uma divisão. Uma divisão do quê?
pelo quê? O conteúdo do frasco é 22,4. Então, 22,4 é o que vai ser dividido, que é o frasco inteiro. Como saber quanto que vai por dia de aplicação? São 4 gotas em cada olho. 4 gotas em cada olho, ou seja, são 8 gotas no total. Então, ó, o que precisa ser feito aí? São 8 vezes 0,05. Só que a gente precisa colocar este valor entre parênteses. Por quê? Porque a gente precisa do resultado inteiro. Tá? Porque isso daqui, ó, é o volume de colírio que vai por dia a cada aplicação. Então aqui nós temos o frasco inteiro dividido pela quantidade diária. Então, ó, 22,4 dividido por 0,05 vezes 8, porque nós temos 2 olhos, a pessoa tem 2 olhos. Se no seu exercício não disser que a pessoa tem apenas um olho só, a gente tem que considerar 2, tá? Isso é importante, gente. Olha esse outro exercício que interessantíssimo. 2 livros estão em uma prateleira. O volume 1 está na posição correta, mas o volume 2 está de cabeça para baixo. Cada capa tem espessura de 0,25 centímetros. Cada livro, sem as capas, tem espessura de 5 centímetros. Nessa disposição, qual é a distância entre a última página do volume 1 e a última página do volume 2? Então a primeira coisa que você precisa fazer é localizar essas últimas páginas. Ó. O livro está deitado, a última página dele está no chão, então a última página está aqui. Se o outro está de cabeça para baixo, a última página do volume 2 é esta daqui, ó. Então, como fazer para descobrir a distância? O que nós temos? A última página, sem as capas, lembra? 5 centímetros, que é a espessura do livro sem as capas. A capa do livro 1, 0,25. A capa do livro 2, 0,25, mais a última página do livro 2, que está ao final disso tudo. Somando, temos 10,5 centímetros como medida final. Tá bom? Lembrando que as dúvidas que você tiver, pessoal, é só comentar. E, por favor, se puder comentar no vídeo se ajudou, se melhorou a dúvida que estava, se não estava, só para ter uma noção de como fazer nas próximas situações, tá? Olha só essa atividade interessantíssima também. Qual é o valor de 2 elevado a sexta, mais 2 elevado a sexta, mais 2 elevado a sexta, mais 2 elevado a sexta, menos 4 elevado a 4? Primeira coisa que você tem a fazer aí, pessoal. Veja que o 2 elevado a sexta aparece 4 vezes. Então, se a gente descobrir o valor que equivale a 2 elevado a sexta, basta a gente multiplicar esse valor por 4. 2 elevado a sexta é a mesma coisa que o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Espero que tenha falado 6 vezes, que dá 64. Então, ó, 2 elevado a sexta aparece 4 vezes. Então, ó, 64 vezes 4. Ou 4 vezes 2 elevado a sexta. E 4 elevado a quarta é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Olha que coisa, você vai fazer uma conta deste tamanho para fazer o quê? Ó? 4 vezes 2 elevado a sexta, 4 vezes 64 dá 256. 4 elevado a quarta dá 256. 256 menos 256 dá 0. Ou seja, você fez isso tudo para dar 0. Não tem problema nenhum nisso, tá? Não tá errado não. Tá bom? Olha só este outro exercício. Júlia comprou 2 salgados e 4 refrigerantes em uma lanchonete, pagando com uma nota de R$20. Cada salgado e cada refrigerante custa R$3,50 e R$1,50 respectivamente. O troco recebido por Júlia em reais pode ser calculado por meio da expressão. Então, primeiro, se a Júlia pagou com R$20, ela vai chegar ali no caixa e dar uma nota de R$20. O que vai ser tirado disso? 2 salgados, que custa R$3,50, e 4 refrigerantes, que custam R$1,50. Tá? Esta vai ser a expressão que vai representar
o troco recebido por Júlia. Ou seja, essa segunda alternativa, também conhecida como B, lá no plural. Tá bom? Módulo 24, números racionais na representação fracionária. O que nós temos aí? Considere as seguintes informações sobre o estado do Rio de Janeiro. Veja que as informações que nós temos, a área territorial é de 2018. A população estimada é de 2019. E a densidade que nós temos aqui é de 2010. E tem um gráfico aí embaixo que está mostrando a evolução dessa densidade demográfica entre 1872 e 2010. Agora, veja só. A primeira pergunta é: determine a densidade demográfica estimada no ano de 2019. Por mais que a área aqui esteja referente a 2018, pessoal, você concorda comigo que a área territorial de um país não mudou de um ano para o outro, né? Então, basta a gente pegar o total de pessoas em 2019 e dividir pela área territorial do Rio de Janeiro, que nós teremos 394,62 habitantes por quilômetro quadrado. Olha só que interessante. Na letra B, ele pede para comparar as densidades demográficas estimadas de 2019 e 2010. Houve aumento ou diminuição da densidade demográfica? Pessoal, essa é uma questão um tanto quanto óbvia, porque se passaram 9 anos, com certeza nasceu gente nesse período. Então a população certamente aumentará. Tá? É muito difícil uma situação em que a população diminua. Tá? Se for isso, você vai ter conhecimento de um contexto histórico que o país esteja passando. Mas olha lá, o que aconteceu com a densidade demográfica? Em 2010 era de 365,23. Em 2019, 394,62345. Subtraindo os dados de 2019 com 2010, nós teremos um aumento de 29,39345 habitantes por quilômetros quadrados. Bom? Então, olha esse item C que interessante. Considerando que a área territorial do estado do Rio de Janeiro não se alterou em relação à aferida em 2019 e que a densidade demográfica em 2010 era de 365,23 habitantes por quilômetro quadrado, qual era a população estimada desse estado naquele ano? Como a gente vai fazer isso? Se a gente já tem a densidade demográfica, uma coisa que a gente aprendeu foi que a densidade demográfica ela é igual a quê? A quantidade, a população dividida pela área, não é? Então, se a gente tem a área e tem a densidade, a população vai ser definida como? Vou usar letras aqui para abreviar essa situação, para vocês entenderem. Então, a população vai ser o quê? A densidade vezes a área. Por quê? Se para chegar na densidade a gente dividiu a população pela área, para chegar na população basta a gente pegar a densidade e multiplicar pela área, que a gente descobre o total de pessoas naquela situação. Tá ok? E fazendo a multiplicação aí da população, a densidade demográfica que tínhamos em 2010, multiplicando pela área, quanto que vai dar? 15.978.966 habitantes. Ok? Item D. Considerando o gráfico de densidade demográfica, é possível afirmar que desde 1950 a população do estado do Rio de Janeiro quadruplicou em 2019? Justifique sua resposta. Vamos olhar para o gráfico? Em 1950, a informação está aqui. A população era de 100 mil habitantes. E ele pergunta com relação ao ano de 2019. Olha só, no ano de 2019, a densidade demográfica era de 394, ou seja, quase 400 mil. Quase 400, não é? Então, de 100 para 400, praticamente quadruplicou. É possível sim afirmar que a população do Rio de Janeiro quadruplicou em 2019. Então, deu para entender agora, gente, essa questão aí?
Então, sim, é possível afirmar que que a população do estado do Rio de Janeiro será que a população quadruplicou em 2019? Lembrando que é possível ajustar. É possível sim, tá? Porque a densidade demográfica indica a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Pode não ser que em todas as áreas a população tenha quadriplicado, mas é possível sim. Então, item E. Considere os dados sobre o total de veículos em 2018 e a área territorial desse estado em 2018. Quantos veículos por quilômetro quadrado havia? Basta você pegar a quantidade de veículos que está aqui embaixo, 6.725.822, e dividir pela área, que você vai ter 153 veículos, 153,73158 veículos por quilômetro quadrado. Se você for falar de carros inteiros, daria 153. Ok? Olha, esse exercício da pizza eu acho sensacional, olha só. A figura abaixo foi formada com pizzas de mesmo tamanho, cada uma dividida em 8 pedaços iguais. Quantas pizzas inteiras é possível formar com estes pedaços? Pessoal, veja só. A pizza tem 8 pedaços, certo? Observe uma coisa nesse corte aqui. Quantos pedaços tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Faltam 2, então o que a gente pega? Pega 2 pedaços, completa aqui, 2 pedaços, completa aqui. Olha só, 2 pedaços, completa aqui, mais 2 pedaços, completa aqui. Quantos pedaços sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha só, forma uma outra pizza. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pizzas inteiras com a que ficou aí no meio. Então, quantas pizzas inteiras é possível formar com esses pedaços? 5 pizzas, tudo bem? Para você que não entendeu, cada uma pizza tem 8 pedaços. Cada uma dessas que estão cortadas por fora tem 6. Então, distribui esses pedaços. 2 para cá, 2 para cá, temos 2 pizzas inteiras. Desse pedaço aqui, 2 para cá, 2 para cá. O que ficou sobrando? 2, 4. Temos aqui, 4 pedaços aqui. Mais 2, 6, mais 2, 8. Mais uma pizza inteira com esses pedaços aí. Então, no total, nós temos 5 pizzas com esses pedaços que estão aí para vocês. Tá bom? Olha só, esse exercício também é interessante. Manuel gosta muito de ciclismo e participou de um desafio. Percorrer 180 km em um único dia. Na primeira etapa, ele percorreu 1/3 do percurso. Na segunda, pedalou mais 48 km. Para cumprir o desafio, que porcentagem do percurso ele pedalou na terceira etapa? Como a gente vai calcular isso? Primeira etapa, ele percorreu 1/3 do percurso. E a gente sabe que o percurso que ele iria percorrer é de 180 km. Então, o que nós temos? 1/3 de 180 km. É o quê? Basta... Como é isso mesmo? 1/3 de 180 km significa que os 180 km foram divididos em 3 partes iguais. Se ele percorreu 1/3 na primeira etapa, 1/3 de 180 é 60 km. Por quê? 180 dividido por 3, 60. Ok? Na segunda etapa, ele pedalou mais 48 km. Os 60 que ele já tinha percorrido, mais 48 km que ele percorreu, que dá 108 km na segunda etapa ele já tinha percorrido. E na terceira etapa, que é o que falta para concluir o desafio, de 180 km, ele precisa percorrer ainda menos 108, 72 km o que falta. E agora, para descobrir essa porcentagem, o que a gente faz? Pega esses 72 km que faltam, divide pelo 180, que é o inteiro. Porque dessa forma a gente vai descobrir quanto que esses 72 representa do total que é o 180. Então 72 dividido por 180, 0,4. Como a gente quer saber em porcentagem, multiplica por 100, nós teremos aí 40% do percurso na terceira etapa. Bom?
E o da receita, que é extremamente interessante, vocês fizeram bastante, ó. Na receita de bolo de mar que Mariana pretende preparar, constam os seguintes ingredientes. E a pergunta lá embaixo é: a quantidade de xícaras de leite dessa receita também pode ser representada como fração imprópria ou como número racional decimal. Nesse caso, as representações usadas seriam, respectivamente, olha só, 1,5 xícara de chá de leite. Ou seja, 1 xícara inteira mais meia xícara. Fazendo aquela conversão de fração imprópria para número misto, lembra? 2 vezes 1, 1, mais 1, 3. 3 sobre 2. Fazendo a divisão, 1,5 está aqui a representação dela. As duas representações desse mesmo resultado. Ok? Sigamos em frente. Olha só essa questão que interessante, ó. A figura mostra um retângulo formado por 18 quadrados iguais com algumas partes sombreadas. Qual é a fração da área do retângulo é sombreada? Primeiro de tudo, a gente precisa descobrir, ó, principalmente esse pedaço maior aqui, quanto que ele representa. Uma dica, pega a régua. Claro, está no computador, mas imagine que se você completasse essa figura, olha o que iria acontecer, ó. Fica mais fácil para visualizar. Agora, quantos quadrados nós temos pintados? Nós temos no total, ó, 18 quadrados iguais. Quantos quadrados nós temos pintados? Ó, 1 inteiro, 2, 3 inteiros, só tem esses. E agora o que a gente vê? Os demais são todos metades, ó. Então, para um inteiro, a gente não precisa de duas metades, ó. 3, 4, 5, olha só, 6, porque aqui são duas metades, ó. 7, 8. Nós temos 8 quadrados sombreados de um total de 18. E aí, se a gente olhar esta fração, lá nas alternativas não tem. Lembra do que eu falei para sempre reduzir da melhor forma possível? Então, tanto 8 quanto 18 a gente consegue dividir por 2. Então, divide. 8 dividido por 2 dá 4. 18 dividido por 2 dá 9. Olha, 4 nonos nós temos, ó. Aí, esta fração a gente não consegue simplificar mais. É o que a gente chama de fração irredutível. Tá bom? 4 nonos é a fração da área do retângulo que é sombreada. Então vamos em frente agora, né? Módulo 25. Outros significados de números racionais. Uma florista colheu 49 quilos de flores do campo que podem ser vendidas por R$ 1,25 o quilo. A florista também pode vendê-las desidratadas por R$ 2,00 a mais no quilo. O processo de desidratação faz as flores perderem 5/7 de seu peso. Qual é o tipo de venda mais lucrativo para a florista? Pessoal, presta atenção numa coisa. Sem o processo de desidratação, ela vai vender 49 quilos de flores por R$ 1,25 o quilo. Então, ela poderia lucrar R$ 61,25 sem desidratar. Se ela desidratar, a gente precisa levar em conta que ela vai perder 5/7 do peso. Ou seja, o peso inteiro seria 7/7, certo? Desidratando, ela perde 5/7, o que sobra? 2/7. Sobra 2/7 de quanto? Dos 49 quilos que ela colheu. Então, 2/7 de 49 é igual a 14. Por quê? Se você dividir o 49 em 7 partes iguais, cada uma dessas partes tem 7. Então, uma parte tem 7, duas partes, 14 quilos. Aí a gente, tendo em mente quanto que vai ficar de flor depois de desidratar, 14 vezes R$ 1,25 mais R$ 2,00 a mais no quilo. 1,25 mais 2, R$ 3,25. 14 vezes 3,5 dá R$ 45,50. Logo, ela é mais lucrativo para ela vender as flores sem o processo de desidratação. Tá ok?
olha só, 3 frascos, todos com capacidade igual a 1 litro, contêm quantidades diferentes de um mesmo líquido, conforme a ilustração ao lado. Qual das alternativas abaixo melhor expressa, aproximadamente, o volume do líquido contido nos frascos A, B e C nesta ordem? Então veja, o primeiro frasco ele está mais cheio, certo? Mas o ideal mesmo seria a gente olhar por qual? Pelo frasco do meio, porque o frasco do meio não tem exatamente metade. Olha só isso já eliminaria praticamente todas as alternativas. Mas vamos olhar. O último tem bem pouquinho, ou seja, seria 1/4, certo? Se você for comparar, todos eles têm o mesmo inteiro como referência. Então aqui pode ser 1/4, porque ó, se você dividir em 3 partes iguais, ó, seria 1/4. E aqui quase cheio, ó, poderia ser 2/3. Qual deles bate mais? A primeira. 4/9 não faz sentido aqui no B. Da mesma forma como os demais também não. Então a chave seria analisar o que está mais na cara, que é o meio. Tá ok? E veja, o 2/3 do A pode fazer, tanto faz sentido que ele aparece em 3 alternativas. Ó. Viu? Essa é uma outra dica que a gente pode usar na resolução de exercícios. Bem, vamos para a próxima. A metade do número de canetas que eu tenho é igual à 4ª parte do número de canetas que meu irmão tem. Por isso, você pode concluir que... Gente, como que você pode fazer isso? A melhor forma de fazer é atribuindo números. Por exemplo, a metade do número de canetas que eu tenho é igual à 4ª parte do número de canetas que meu irmão tem. Ou seja, se eu tiver 8 canetas... Vamos lá, se eu tiver 8 canetas, que normalmente é o que acontece com o meu estojo no final do ano. Quando chega no começo do ano, né? Quando chega no final do primeiro semestre, eu estou com 4 canetas, ou seja, a metade das canetas que eu tenho. Só que essas 4 canetas equivalem à 4ª parte do número de canetas que meu irmão tem. Ou seja, 1/4 da quantidade de canetas que meu irmão tem, 1/4 de um valor determinado aí, é igual a 4. Como a gente faz para descobrir qual é esse inteiro? 4 vezes 4, 16. Ou seja, o nosso inteiro é 16. Então, 1/4 de 16 é igual a 4. Então, meu irmão teria 16 canetas. Olha só, se eu tenho 8, meu irmão tem 16. Isso não é o dobro? Então, ele tem o dobro de canetas que eu tenho. Agora, vamos fazer essa análise de outra forma. Vamos aumentar esse número. Vamos lá, eu tenho 10 canetas. Tudo bem? A metade disso é 20. É 5, certo? Se esse 5 equivale à 4ª parte do número de canetas que o meu irmão tem, 4 vezes 5, 20. Isso significa que ele tem 20 canetas. Não é o dobro do meu? Então, também vale para estas situações aí. Mais para frente a gente vai estudar como fazer isso matematicamente. Desta forma foi por tentativa e erro, ou seja, a gente estabelece um valor e verifica se é possível chegar nele. Se ele faz sentido, se ele atende a nossa equação. Tudo bem? Olha só, os irmãos Beto e Felipe decidiram comprar um videogame em sociedade. Beto verificou que possui 5/12 do valor do videogame, enquanto Felipe tem apenas 3/8. O restante do valor será completado pelo avô dos meninos. A quantia dada pelo avô corresponde a que fração do preço do videogame? Como a gente vai descobrir isso? Primeiro a gente precisa esquematizar isso. Esquematizar como? O que nós temos aí? Ó, Beto verificou que possui 5/12 do videogame, enquanto Felipe tem apenas 3/8. Então a gente precisa fazer a soma disso. Só que lembrando, para fazer a soma entre duas frações, a gente precisa ter o mesmo todo. E o que a gente faz para fazer isso? A gente precisa de frações equivalentes a essas com o mesmo denominador. Então, por exemplo, por que o 24? Porque se você olhar na tabuada do 12, você acha o 24. Se você olhar na tabuada do 8, você também acha o 24. O que isso significa? Que a gente precisa
transformar essas frações em frações com denominador 24, certo? Então agora observe, de 12 para chegar no 24, o que você precisa fazer? Multiplicar por 2, certo? Então 12 vezes 2, 24. De 5, para chegar no... Então, para a gente manter o valor da fração, a gente precisa fazer a mesma coisa com o 5. Se a gente multiplicou 12 por 2, o 5 a gente vai multiplicar por 2 também, por isso o 10. Tá? Agora vamos na de baixo. Do 8 para chegar no 24, o que a gente precisa fazer? Multiplicar por 3. Para manter a mesmo valor da fração, a gente precisa pegar o 3 e multiplicar por 3 também. O que nós temos? 3 vezes 3, 9. Agora que nós temos o mesmo inteiro, o mesmo todo referência, a gente pode somar 10 mais 9, 24. Olha só, 19 24 avos é a soma do que tem os dois meninos. Se o avô vai completar, o que falta para o avô? O total não é 24? 24 avos é o videogame inteiro. Menos 19 24, a parte do avô é 5 24 avos. Tudo bem? Gente, lembrando que se você não entender, por favor, comenta aqui no vídeo ou comenta na atividade onde eu postar. Mas diz o que você não entendeu e, se possível, falar o exercício que você não entendeu e o que você não entendeu para melhorar a explicação um pouquinho, tá? Olha só, exercício que caiu na prova. Todos os alunos da escola praticam esporte. Todos os alunos da escola praticam somente um tipo de esporte. 1/4 dos alunos na escola joga somente vôlei. 1/3 joga somente futebol. 120 alunos praticam natação. Quantos alunos há nessa escola? Então, da mesma forma que no exercício anterior, a gente vai fazer a soma do que os alunos que jogam futebol, que é 1/4 que joga vôlei, e 1/3 que joga futebol. Da mesma forma que no anterior, a gente precisa ver um número que apareça na tabuada dos dois denominadores ao mesmo tempo. Tanto o 4 quanto o 3, se você for olhar na tabela deles lá, o primeiro que aparece é o 12. Então, do 4 para chegar no 12, precisa fazer o quê? Multiplicar por 3. Então, 4 vezes 3, 12. Para manter a fração, o 1 também tem que ser multiplicado por 3, que dá 3 dozeavos. É a mesma coisa com o 3. Do 3 para chegar no 12, precisa multiplicar por 4, certo? 4 vezes 3, 12. Do 1 para chegar no 4, precisa multiplicar por 4 também. E agora que nós já temos, 3 mais 4, 7 dozeavos. Esta é a fração dos alunos que praticam vôlei e futebol, tá? Somados. O que falta aí? A gente sabe que 120 alunos praticam natação. Então, o que a gente precisa fazer? Descobrir a fração que esses 120 alunos representam. O inteiro da escola é 12 dozeavos, tudo bem? É o inteiro. Menos 7 dozeavos, porque dessa forma, 5 dozeavos de alguma coisa é igual a 120. O que a gente faz para descobrir, nesse caso, quanto vale uma dessas partes? Uma dessas 12 partes que alguma coisa foi dividido por igual. Pega o 120 e divide por 5. Porque aí a gente descobre uma parte. 120 dividido por 12 dá 24. Este símbolo aqui significa, portanto, 24 vezes 12, 288, que é a quantidade de alunos que tem na escola. Eu vi que alguns acertaram, parabéns para os que acertaram. Para os que não acertaram, espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer onde errou. E este foi o vídeo com as explicações que foram solicitadas. Espero que tenha sido útil para cada um de vocês. Até mais, meu povo!